pessoal, tudo bem? Vamos lá então, nossa aula Aconselhamento e Libertação, página 27, tá? Nossa apostila, nosso curso que nós estamos tendo sobre pastoreamento inteligente, cujo tema hoje, é aconselhamento e libertação. Abra comigo o nosso texto-chave, 2 Timóteo 3, a partir do 14. 2 Timóteo 3, 14. 2 Timóteo 3, 14. Aconselhamento e libertação, tá? Hoje nós vamos aprender sobre as duas leis que regem um aconselhamento e uma libertação eficazes. Nós vamos falar sobre a lei da herança e a lei da responsabilidade. Na última aula nós falamos sobre os três aspectos da restauração. Qual é o primeiro aspecto da restauração, gente? Qual que é o? Página 27. Tu não tem? Não tem a apostila aí? Tá, vamos ver com alguém que tem a apostila para tirar xerox, tá? Na próxima semana. Não, acabou tudo. Acabou tudo. Vamos lá então? Aconselhamento e libertação, tá? O nosso texto-chave, 2 Timóteo 3, 14 a 17. Vamos lá? Tu, porém, Paulo falando aqui a Timóteo, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Aqui no caso dele mesmo, o apóstolo Paulo, o mentor e discipulador de Timóteo. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amém? Aí vem o versículo-chave, 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus também, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos falar junto depois de mim? Vai lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Então nós estamos aprendendo aqui quais são as chaves, quais são os princípios elementares para a gente poder ter um pastoreamento inteligente, um aconselhamento eficaz, poder dar conselhos precisos na vida das pessoas, distinguindo causas de maldição, distinguindo sintomas de maldição, sabendo também aplicar, gente, os princípios implícitos no sacrifício de Jesus, os princípios bíblicos da cruz de Cristo, tá? Então nós estamos falando sobre isso. Nós falamos na última aula os três aspectos da restauração. O primeiro dele é a regeneração. O segundo é a libertação em si. E o terceiro é o que? Reeducação. Todos esses três processos, eles são denominados na Bíblia por um conceito bíblico chamado de santificação. Então a santificação começa com a regeneração. Ela, quando necessário, ela atinge a libertação, que nós chamamos também aqui na área da cura interior de conquista da alma. As mulheres tiveram até um encontro recentemente sobre esse assunto, a conquista da alma. Quer dizer, não basta apenas se regenerar, é necessário também você conquistar a sua alma e ser conquistado pelo Senhor Jesus. Coloca na página para mim, 27. Tá? Então, e nós estamos falando sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre alguns princípios elementares do aconselhamento e da libertação. Tá joia? Fala comigo. Aconselhamento e libertação. Vocês vão perceber, amados, que muitos aconselhamentos eles vão se transformar num momento de libertação. Tá? Que libertação não é só sai demônio, coloca a mão na cabeça e expulsa demônio, não.
Às vezes um bom aconselhamento ele é muito mais eficaz do que uma oração de expulsão de demônios. É óbvio que quando o demônio se manifesta, ele tem que expulsar. Só que não basta isso. É necessário a gente tratar das causas, dos problemas reais das pessoas, para que o lixo da sujeira saia, porque tirando o lixo, as moscas, né, os ratos, que simbolizam os demônios, não vão voltar mais. Amém? Lembra que a gente já falou um pouquinho sobre isso na nossa aula introdutória disso aqui. Vamos lá então. Toda pessoa tem uma história e um caráter. Sim ou não, gente? Sim. Dizem os especialistas que o caráter de uma pessoa, né, ele 30% vem como uma herança e 70% são os hábitos que a pessoa acaba desenvolvendo ao longo da sua história. Tá? Caráter, quando nós falamos de caráter, nós estamos falando da personalidade da pessoa, das características das pessoas, das virtudes das pessoas. Tá bom? Algo que te distingue como pessoa. Cada pessoa tem uma história, tem um caráter. Ou seja, um passado e um presente. Passado se referindo à história, presente se referindo ao caráter de hoje, né? Do seu coração, do estado da sua personalidade, que precisam ser redimidos. Fala comigo, eu preciso ser constantemente redimido pelo poder de Deus. Amém? Nós temos aprendido isso. A santificação é um processo, né? Não é porque você nasceu de novo, você vai sentar numa poltroninha, apertar o controle remoto ou tomar um suquinho, um lanchinho, esperando Jesus voltar. Não. Você tem que ser diligente, perseverar, você tem que se consagrar, você tem que se reeducar, você tem que ser liberto das mazelas da tua alma, tratar as feridas, as injustiças sofridas, as ofensas, as situações crônicas, os problemas comportamentais. Existe uma série de fatores que fazem parte desse processo de Deus na nossa vida. Sim ou não, irmão? Senão não seria à toa que Paulo falaria para nós, ó, aquele que começou em vós a boa obra, ele há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Amém? Amém. Qual é esse dia de Jesus Cristo, gente? É o dia da volta de Jesus, ou o dia que Jesus voltar para nós, na morte física. Porque outra maneira de nós encontrarmos Cristo é através da morte física, né? Onde nós somos libertos do corpo do pecado e o nosso espírito é levado ao Senhor que nos criou, ao nosso Criador. Entenderam? Então isso que Paulo falou, existe toda uma trajetória, existe toda uma história de vida, todo um caráter que precisa ser redimido pelo poder de Deus. As características boas que você tem, querido, Deus apenas vai santificar, vai redimir, vai purificar isso. Amém? Como um ourive, quando ele purifica o ouro, quando você coloca em alta pressão no fogo, o que acontece? A sujeira, né, vai saindo para as laterais e o ouro puro, a prata pura, se consolida ali, né? Através das provações, das tentações, das dificuldades, das lutas, dos problemas, da tribulação, nós somos purificados por Deus. E é onde Deus redime o nosso caráter e também a nossa história. Todo mundo entendeu? Então, apesar da história de cada um, né? História familiar, história geracional, história territorial. Lembre-se, quando nós estamos falando de território, nós estamos falando de área geográfica, tá? Pode ser uma casa, pode ser uma cidade, pode ser um país, pode ser um estado, pode ser uma empresa que você acabou de adquirir um bem, um imóvel naquele lugar e às vezes você não sabe o que tem naquele lugar, espiritualmente falando. Então é importante que você consagre aquele lugar e elimine daquele lugar todas as influências, interferências ou qualquer espécie de influência espiritual maligna que tem naquele lugar. E às vezes tem, gente. Tá? Existe esse tipo de coisa. Ok? Apesar de história familiar, geracional, territorial, não determinar obrigatoriamente o caráter de um indivíduo, exerce uma influência que não deve ser subestimada. Tá? A bagagem histórica de cada pessoa, de cada cultura, né, determina culturas que sustentam poderes espirituais capazes de ditar os rumos de uma sociedade, seja educando-a ou aprisionando-a em ignorância. O Brasil tem bagagem histórica, gente? Sim ou não?
E como tem, né? Comercionários portugueses. O brasileiro traz toda uma bagagem histórica, isso aqui que está falando. São culturas que acabam sustentando poderes espirituais, capazes de ditar os rumos da sociedade. Por exemplo, o fator corrupção no Brasil, gente. Tem uma bagagem histórica? Sim ou não? Sim. É claro. O Brasil foi explorado a vida toda, né? Foi corrompido e extorquido, roubado, estraçalhado o tempo todo. Então, essa cultura do roubo, do engano, isso aí está dentro da nossa bagagem cultural. E o brasileiro precisa ser redimido disso, né? Tanto é que existe o jeitinho brasileiro. O brasileiro sempre querendo dar um jeitinho, né? Fazer as coisas do jeitinho dele, e às vezes essas coisas não são corretas, não são legais, são ilegais, e acaba acontecendo uma série de confusões por causa disso, tá? Isso acaba atingindo a sociedade, educando-a quando é um fator positivo, ou aprisionando-a na ignorância quando é um fator. Vocês vão ver que tem muitas culturas que já têm outros fatores positivos, como também tem fatores negativos. Toda cultura tem fatores positivos e negativos, tá bom? É praxe também na igreja ocidental valorizar muito mais o comportamento, ignorando as heranças espirituais. Isso aqui é uma realidade, gente, principalmente no mundo ocidental. No mundo ocidental se valoriza muito o fator comportamental, mas se ignora os fatores geracionais, hereditários, as heranças que recebemos. É diferente da cultura oriental. A cultura oriental ela valoriza muito mais a herança do que o comportamento. Também valoriza o comportamento, mas eles entendem que o fator herança ele repercute muito na vida da pessoa. Tanto é que o povo judeu é um exemplo disso, né? Ele se apega nas suas heranças, ele se apega nos seus antepassados. Eles entendem que isso é um fator muito importante na vida das pessoas. E já nós, no mundo ocidental, acabamos perdendo muito isso, achando que é só questão de comportamento, e às vezes não é. Vou dar um exemplo clássico disso que nós estamos falando, tá, gente? Às vezes a gente vai tratar um filho de alguém, um adolescente, um jovem, e aí você começa a tratar aqueles aspectos comportamentais do filho, você vai ver que o problema não está só no filho. É sistêmico. Envolve a mãe, envolve o pai. E aí você vai ter que fazer um conserto das características do pai, da mãe, dos filhos. Você vai ter que é muito mais amplo do que um problema só do filho. Quer dizer, na cabeça do pai e da mãe, o problema é meu filho. Só que às vezes ele não enxerga que o problema começou nele. Uma falha paterna, se lembra o ciclo da ferida, que nós já pregamos sobre isso? Uma falha paterna acabou gerando um filho rebelde, né? Através de abusos, injustiças, ofensas, maldições, perjuros, situações crônicas, falhas de pai e mãe acabam gerando filhos rebeldes, que às vezes vão se jogar na imoralidade, na droga, uma série de problemas. Então esse fator geracional é uma realidade, que o mundo ocidental não deixa de lado, não coloca como importante, mas nós entendemos à luz da Bíblia que é muito importante. Amém? Amém. Isso acaba estabelecendo, né, quando se ignora essas heranças espirituais, uma espécie de viseira cultural que limita expressivamente a nossa percepção espiritual no aconselhamento. Vocês vão ver, gente, que a maioria dos problemas das pessoas tem relação com relacionamento pai e mãe. Vocês vão ver que a maioria do problema das pessoas, quando você começa a tratar com as pessoas, vai ter relação com pai, mãe, avô, avó, tio, tia, primos, família de primeiro grau. Ali estão as maiores dores, as maiores mazelas, os maiores problemas estão dentro da própria família. Né? Como diz um teólogo brasileiro, as maiores feridas são feitas nos maiores afetos. É verdade ou não? Quem a gente ama mais são as pessoas que quando nos ferem, nos doem mais. Não é verdade? Então são essas coisas que a gente vai ter que tratar como conselheiros. Na hora da libertação, na hora de ajudar as pessoas, na hora de levá-las a reconciliar, a liberar perdão, a restaurar situações que estão rompidas, né? Reconciliação, restauração de relacionamentos.
Então nós precisamos entender essas coisas, ok? É um grande erro descartar a história como uma fonte espiritual de influências e informações acerca de traumas e iniquidades que influenciam as nossas escolhas. Então, às vezes, por exemplo, o menino tem problema com o alcoolismo, só que a gente vai estudar a família, o bisavô já tinha, o avô já tinha, o pai já tinha. Problemas, às vezes, crônicos de separação familiar. O bisavô teve, o avô teve, o pai teve, aconteceu com ele de novo. Então, são sintomas de maldição. Então, a raiz é muito mais profunda. Por isso que se a gente ignora a história das pessoas, a história tanto dos antepassados como a própria história da pessoa que a gente está ajudando, isso aí é um aconselhamento cego, é usar uma viseira cultural e geracional. E a gente não vai poder ajudar a pessoa realmente se a gente não cavucar esses tesouros aí. Tá bom? O que houve? Secundário sala. É? Faltou cadeira? Aqui, ó, aqui tem uma cadeira. Ó, tem mais cadeira lá na cozinha. Aqui, ó, aqui tem outra. Desculpa aí, tá, gente? Tá crescendo a sala. Olha Deus, né? Tá bom, amados? Vamos continuar aqui? Ó, me avisa quando der 15 minutos, tá? Tem que ficar pausando aqui, senão fica